Agradecemos e gratos ao Senhor, todos nós digamos amém. Meus irmãos, a igreja primitiva crescia cada vez mais fortalecida no Senhor, em qualidade teológica e em quantidade numérica. E em meio a esse crescimento de quantidade numérica, a igreja começou a dar assistência a um grupo de pessoas que na sociedade antiga era bem desprezada de verdade. Assim como a gente já viu aqui que as crianças eram desprezadas, tinha outros grupos também que eram desprezados, e um desses grupos era exatamente as viúvas. As viúvas, elas eram desprezadas socialmente, rejeitadas socialmente, enfim, eram tidas como um fardo social para aquela época. Mas não para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo abraçou essa causa e passou a cuidar das irmãs que tinham perdido o esposo, perdido o marido, etc. E nesse cuidado, a igreja distribuía exatamente a alimentação para elas. Porque essa era uma das coisas que elas perdiam, né? O sustento, o trabalho para a mulher naquela época não é como hoje, certo? Então elas perdiam esse sustento, elas perdiam todo esse amparo. E nós tínhamos na igreja dois grupos de viúvas: as viúvas hebreias e as viúvas gentílicas, aquelas que pertenciam, né, à tradição judaica, e as irmãs que eram dentre os gentios. E começou a ter problema na igreja, porque elas começaram a reclamar que um certo número de alimento era dado para um grupo e não era dado para outro. Por exemplo, veja no versículo número 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, ou seja, dos gentios contra os judeus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. É tanto que no versículo 4 eles dizem: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Porque eles não iam descer do posto deles, certo, de ministros da palavra, de pregadores do evangelho, para estar servindo exatamente às mesas. Esse trabalho aí seriam dos diáconos. Seriam daqueles que seriam escolhidos como diáconos. Por isso, o versículo 3, ele diz: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para os encarregarmos desse serviço, ou seja, da distribuição, diária das alimentações, dos mantimentos, etc., das viúvas. E fazer isso com certa equidade, certo? Com um certo grau ali de justiça. Ocorre que no meio desses 7 homens estava um por nome de Estevão, um jovem piedoso, um jovem crente por nome de Estevão. Pelo que podemos notar no texto que a gente acabou de ler, Estevão não era um jovem cristão comum, não era um jovem cristão medíocre, mediano. Ele trazia em si os critérios, as marcas que se requeriam para compor o grupo de auxiliares dos apóstolos. Como acabamos de ver e de notar, suas paixões, seus encantos, seus compromissos, suas responsabilidades, suas perspectivas e objetivos, obviamente que não correspondiam aos que muitos jovens de sua época abraçavam. Por exemplo, quando a gente lê a história do jovem rico que preferiu as riquezas à vida eterna, ou então quando a gente lê a história do filho pródigo que preferiu uma vida na devassidão do que a casa do seu pai, nós temos um vislumbre do que era a perspectiva dos jovens daquela época, o que obviamente não muda muito da perspectiva do jovem de hoje. No entanto, Estevão estava no outro extremo deles, no outro polo. Enquanto eles atuavam no polo ativo do pecado, do mundo e da luxúria, Estevão era um jovem que atuava no polo ativo da vontade de Deus.
Para Estevão, nada nessa existência tinha mais valor do que a bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo era o seu tesouro, Cristo era a sua riqueza, Cristo era o seu prazer e a sua vida. Estevão, como nós vamos ver ao longo dessa mensagem, ele não embarcou nessa ideia de ser crente porque era a moda da vez. Ele não embarcou nessa ideia de ser crente porque era mais confortável, ou para arranjar uma vida próspera, ou porque era mais divertido, ou porque daria para arranjar uma namorada. Não! Estevão sabia que até chegar aquele dia de glória na presença de Cristo, como um jovem santo, ele teria de carregar a sua cruz e não abandoná-la pelo caminho. Sua missão de vida era servir a Deus. Estevão foi, meus irmãos, da geração de crentes carimbada, marcada, como a geração que amou a Cristo e a sua obra mais que a si mesmo, mais que a própria vida. Ou seja, as marcas de um cristão bíblico sobejaram como exemplo na vida desse jovem diácono da igreja primitiva. E esta é a grande questão na qual nós nos concentraremos hoje à noite. As marcas de um cristão que vive, e podemos dizer também que morre, para a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque as marcas de um cristão que vive e morre para a glória de Deus se evidenciam perfeitamente na vida de Estevão. Marcas estas que somente aquele que nasceu de novo pode externar em sua vida. Somente aquele que foi alcançado pela graça, transformado pelo Espírito de Deus, pode externar em sua vida. Quais são essas marcas? Primeiro lugar, primeira marca: boa reputação diante de Deus e dos homens. Boa reputação diante de Deus e dos homens. Veja o versículo de número 3, por favor, que diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Observe, Estevão gozava de boa reputação na igreja, na sociedade, na sua família, etc. Sua vida era irrepreensível no tocante à sua imagem, ao seu caráter, à sua moral, à sua ética cristã diante de Deus e diante dos homens. Não havia o que se falar de mal do seu comportamento. Ele foi um dos escolhidos para ser diáconos da igreja. Aliás, aqui está já de início uma ótima introdução para quem quer saber quais são os critérios que se levam em conta quando alguém quer ser um oficial da igreja. Começa-se por aqui: boa reputação. Sua vida refletia bom testemunho por todos os lados, por todos os ângulos. Estevão foi um jovem cristão exemplar no que diz respeito à vida cristã. Se alguém quisesse saber como era um cristão, como se caracterizava um cristão piedoso, temente a Deus, prudente, amante da verdade divina, olhasse para Estevão. Olhasse para Estevão, ele era um verdadeiro padrão de fé. Mas alguém hoje à noite pode objetar dizendo o seguinte: pastor, naquela época era diferente. O senhor tem que entender que tudo mudou. Naquela época tudo era mais simples. Tudo era mais simples, a vida exigia menos dos jovens. As tentações não eram tão fortes como as de hoje. Os encantos das redes sociais, das mídias sociais, dos jogos, dos vídeos, etc., não existiam na verdade. Já hoje é o contrário. Por isso que eles conseguiam ser mais santos. Por isso que eles conseguiam servir a Deus, temer a Deus de todo o coração. Eu pergunto, será? Será que é por causa disso? Eu pergunto aos irmãos, em qual época da existência humana, depois da queda de Adão, o pecado deixou de atuar com toda a sua potencialidade para afastar os homens de Deus?
Em qual época da raça humana, depois da queda de Adão, deixou de haver assassinatos, guerras, deixou de haver fofocas, mentiras, mau testemunho, deixou de haver prostituição, adultério? Em qual época? Em qual época não ocorreram tentações aos corações humanos? Em qual momento, eu pergunto, o pecado, qualquer que seja, não separou o homem de Deus? Não separou o homem de Deus. Ouça, sempre houve pecado na história humana depois da queda. Sempre. E seu papel, seu propósito sempre foi o mesmo. Qual é o propósito do pecado? Separar o homem da presença de Deus. Afastar o homem da presença de Deus. Foi isso que aconteceu na queda. E é isso que acontece hoje. É assim que acontece hoje. Isaías 59, versículo 2, Isaías disse, aliás, Deus disse: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Em outras palavras, o grande propósito do pecado, quer seja a moda antiga, quer seja a moda moderna, sempre foi atingido na raça humana. Ou seja, o de separar o homem da presença de Deus. O que temos de considerar, irmãos, é isso: que o pecado, ele é o nosso inimigo primário. O seu inimigo primário não é o seu vizinho, o seu inimigo primário não é o seu marido, não é a sua esposa, o seu inimigo primário não é o seu filho, sua filha, o seu inimigo primário é o seu pecado. Ele é que quer nos afastar de Deus. Então, sendo sabedores disso, nós devemos entender que o que causa a nossa má reputação nos ambientes em que vivemos não são redes sociais, não são games, não são qualquer outra coisa, mas o pecado que habita em nós e reina muitas das vezes em nosso coração. É por causa do pecado que o testemunho de muitos cheira mal às narinas de Deus. É por causa do pecado que a má reputação de muitos é corrente, é corriqueira em seu dia a dia. É por causa dos pecados que muitos que se dizem cristãos são péssimas recomendações nos ambientes onde vivem, onde trabalham, onde estudam, onde frequentam e onde chegam. Já viu aquela pessoa que quando chega no ambiente o pessoal diz logo: vixe, chegou, né? Mais feio ainda é quando se diz isso de um crente, de um cristão: vixe, chegou. Irmãos, por toda a Escritura nós somos convocados como cristãos a manter de pé o que Estevão tinha: uma boa reputação. Nós somos desafiados a isso, a ter um bom testemunho, a fim de que Deus seja glorificado e o evangelho não seja envergonhado. Sabe por quê? Porque quando você peca publicamente, a primeira coisa que ataca não é você, não é seu sobrenome. A primeira coisa que ataca é o evangelho. Dizem logo: e é porque é crente. Em Provérbios 22, versículo 1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Mais vale o bom nome. Em Mateus capítulo 5, verso 14 e 16, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Cristo está dizendo aqui, está deixando claro que nossas boas obras, nosso testemunho de uma vida santa, de uma vida piedosa, é o que glorifica a Deus, é o que glorifica o nome do Senhor e nos mantém
entre aqueles que gozam de boa reputação. De boa reputação. Em 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12, Pedro escreveu: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Olha o que ele pede: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para quê? Para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as vossas boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glorifiquem a Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, quando Paulo está trazendo os critérios que são usados para analisar se um homem pode ser um ministro do evangelho ou não, Paulo diz: é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora. Bom testemunho dos de fora. Os lá de fora, o que é que dizem a respeito desse homem? O que é que dizem a respeito dessa pessoa? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, Paulo disse a Timóteo, aliás, até animando Timóteo, disse: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Seja um exemplo. É isso que você deve ser lá na sua casa, um exemplo. É isso que você deve ser como avô, um exemplo. É isso como você deve ser como tio, como irmão, como pai, como marido, como filho, como esposa. Um exemplo, um padrão. O padrão de pureza, o padrão de amor, um padrão de fé para os que observam você. Paulo diz: porque nós somos a carta viva. A carta de recomendação era a própria vida dele. Assim deve ser o nosso currículo. O nosso currículo de recomendação deve ser a nossa própria vida. Nós devemos ser o exemplo. O cristão que não tem sobre si a insígnia, a marca, o carimbo, a evidência da boa reputação, ele deve duvidar se ele é crente de verdade. Ele deve duvidar se é um cristão de fato. Ele deve duvidar se Cristo realmente habita em seu coração. Porque o cristão genuíno nascido de novo, Paulo vai dizer, quer ele coma, quer ele beba, quer ele faça qualquer outra coisa, tudo ele faz para a glória de Deus. Tudo. Aí eu pergunto, como anda a sua reputação? A sua reputação é boa ou má? Como lhe conhecem? Qual a sua reputação nos ambientes mais diversos onde você frequenta? O que dizem sobre você na faculdade, no trabalho, na rua, na vizinhança, no seu namoro, nos seus relacionamentos virtuais, no relacionamento com seus pais e irmãos? O que dizem? O que dizem? Pergunto, será se você seria escolhido junto com Estevão para ser diácono na igreja primitiva? Na época de Spurgeon, de Charles Haddon Spurgeon, o pastor batista, havia um homem que pregava tão bem, mas tão bem, que diziam que quando ele pregava, ninguém queria que ele parasse de pregar. Ninguém queria que ele parasse de pregar. Continue pregando. Mas quando ele descia do púlpito, ele vivia tão mal, mas tão mal, que ninguém queria que ele subisse de volta. Não suba mais não. Fique aí. Irmãos, é tempo de refletirmos seriamente sobre como anda a nossa reputação aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Talvez você diga assim, não, mas aos olhos dos homens está tudo bem. Né? Aos olhos dos homens não tem um problema com ninguém, está tudo... E aos olhos de Deus? E aos olhos de Deus? Como é que você está lá? Como é que está a sua história? Como é que está o seu currículo diante de Deus? O que falam da gente quando a gente se levanta da rodinha que a gente está sentado? O jovem Estevão trazia sobre si essa marca da boa reputação, do bom testemunho.
Era isso que ele trazia. Mas não somente essa marca, ele trazia uma outra marca. Qual é a segunda? A segunda marca. Ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Volte lá a Atos, capítulo número 6, versículo número 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Cheios. Veja o versículo número 5 agora. Diz assim: o parecer agradou a todos, então eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Veja o versículo número 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja, cheio de graça e de poder. Isso é marca do Espírito Santo. Versículo 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. O Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo. E ao Espírito pelo qual ele falava. Agora veja no capítulo 7, versículo número 55. Estevão estava exatamente defendendo a fé diante do Sinédrio. E diz assim, versículo 5: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Pergunta: existe alguma dúvida de que Estevão era um jovem incomum para a sua época? Existe alguma dúvida de que se Estevão foi um jovem cheio do Espírito Santo, nós também podemos ser? Porque Estevão era tão humano quanto nós. Se tão somente praticarmos, irmãos, o imperativo que Paulo falou em Efésios capítulo 5, por certo que esta será uma marca também muito visível e presente em nossas vidas, assim como foi na vida de Estevão. Assim como foi na existência de Estevão. Uma marca presente e real. O que foi que Paulo falou aos Efésios? Qual foi o imperativo de Paulo? O imperativo de Paulo foi esse aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios, capítulo número 5. Efésios, capítulo número 5. Verso de número 18 em diante. Efésios, capítulo número 5, verso de número 18 em diante, diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixe-se encher do Espírito. Espírito com E maiúsculo. Deixem-se encher do Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Deixem-se encher. É algo que devemos fazer. Isso é um imperativo. Isso aqui Paulo não está pedindo à igreja. Paulo está ordenando à igreja. Em outro texto, em outra versão, diz: enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher. É como se nós não estivéssemos deixando isso acontecer. Vocês compreendem? Por isso que ele usa esse termo, deixem-se. Em Gálatas capítulo 5, verso de número 16, Paulo diz: digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito, encham-se com o Espírito de Deus, encham-se com o Espírito Santo. Preste atenção, nunca houve na história da igreja uma necessidade tão grande de cristãos cheios do Espírito de Deus como hoje. Nunca houve. Temos muito barulho que se diz obra do Espírito Santo, mas poucas evidências de que isso seja de fato obra do Espírito Santo. Temos muita zoada, temos muito zum, dizendo que é obra do Espírito Santo, mas temos poucas evidências práticas no dia a dia da sociedade, mostrando que isso, se isso é verdade ou não. E nós precisamos corrigir essa mentalidade. Precisamos corrigir essa mentalidade, porque hoje em dia acredita-se muito que ser cheio do Espírito Santo é pular, gritar, bater palmas, rodopiar, correr, falar em línguas, etc.
Acredita que ser cheio do Espírito Santo é participar de um culto super emocional, onde você chora, onde você se arrepia, onde você sai dali nas nuvens se sentindo alto astral, com os sentimentos totalmente puros. Será se é isso? Será se ser cheio do Espírito Santo é isso? Se resume a isso? Eu digo a vocês que não. Ser cheio do Espírito Santo, antes e acima de tudo, é evidenciado numa vida santificada. O trabalho do Espírito Santo não é meramente fazer você sentir arrepios na espinha. O trabalho do Espírito Santo é santificar a sua vida, é mudar o seu coração, é transformar você, é pegar os seus pecados, aqueles pecados mais vis, mais profundos da sua alma, tomá-los de você e afastar da sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é comprar e pagar. Ser cheio do Espírito Santo é não mentir. Ser cheio do Espírito Santo é não trair. Ser cheio do Espírito Santo é não desobedecer aos pais. Ser cheio do Espírito Santo é não ser egoísta. Ser cheio do Espírito Santo é não ser trambiqueiro. Ser cheio do Espírito Santo é ser um homem de Deus, quer seja na presença da igreja, quer seja quando você está sozinho em algum outro ambiente. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo para pular, gritar, rodopiar e fazer tudo isso, isso aí é fácil. Eu posso fazer e vocês vão dizer, esse homem é um homem de Deus. Mas vão conhecer a minha vida, vão conhecer como eu sou no trabalho, vão conhecer como eu sou dentro da minha casa, vão conhecer como eu sou na minha vizinhança, vão me conhecer realmente. Porque é ali onde eu preciso de fato estar cheio do Espírito Santo. Cheio. Estevão, cheio do Espírito Santo, resistiu toda uma sinagoga de mestres da lei e ninguém podia lhe resistir. Por que ninguém podia resistir a Estevão? Porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Muitos irmãos estão tendo seus corações ceifados pelo ateísmo, tomados pela descrença científica, bombardeados pelo mundanismo das mídias, encetados por ideologias políticas e encantados com as luzes deste mundo, justamente porque estão secos do Espírito de Deus. Secos do Espírito de Deus. Absolutamente secos. Irmãos, é tempo de rever o grau de nossa intimidade com Deus. É tempo de rever o grau de nosso contato com o Espírito Santo por meio da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão, por meio da vida cristã como um todo. O sucesso de nossa vida de oração, o sucesso de nossa vida de leitura bíblica, o sucesso de nossa vida de comunhão com os irmãos, o sucesso do nosso casamento, o sucesso da nossa vida, enfim, a nossa vida em geral como experiência com Deus, tudo depende do quanto estamos cheios do Espírito de Deus. Se temos o Espírito sequer. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que se Estevão era um jovem cheio do Espírito, quando não dispunha dos recursos que hoje nós temos e até nos gabamos que temos, então não há desculpa para não sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Você não tem desculpa. Eu não tenho desculpa. Hoje nós temos muito mais recursos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Se nós não somos, é porque o nosso coração está com problemas diante do trono de Deus. Com sérios problemas diante do trono de Deus. Porque o Deus que encheu Estevão é o mesmo Deus que reina na sua igreja ainda. O Deus que derramou o Espírito dele sobre a vida de Estevão pode dispensar sim uma porção dobrada do seu Espírito, se tão somente batermos na porta dos céus, rogando por mais do seu Espírito, por mais do Espírito dele sobre nossas vidas. David Brainerd foi um missionário aos peles vermelhas nos Estados Unidos, e ele foi um jovem cheio do Espírito de Deus, e ele morreu aos 29 anos de idade. E deixou um legado maravilhoso na história da igreja, a ponto de inspirar muitos e muitos outros missionários que vieram após ele para ganhar o mundo inteiro pregando o Evangelho. Jim Elliot, outro jovem missionário aos índios Aucas, deixou sua terra natal nos Estados Unidos, cheio do Espírito Santo, e foi pregar no Equador.
Em 1956, ele e mais 4 jovens missionários foram mortos pelos índios Aucas, deixando um grande legado como exemplo missionário na América do Sul. Sua frase predileta era: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Aquele que dá o que não pode guardar. Frank Gabelain disse o seguinte: podemos considerar como regra da vida cristã o fato de que, quanto mais formos cheios do Espírito Santo, mais glorificaremos a Cristo. Quanto mais formos cheios do Espírito Santo, mais glorificaremos a Cristo. Em outras palavras, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais você glorificará em Cristo em seu lar, em seu trabalho, na sociedade, na escola, enfim, aonde você estiver. Aí eu pergunto: você sabe o que significa ser cheio do Espírito Santo? Você é cheio do Espírito de Deus? Você se enche do Espírito de Deus durante a semana? O que é que enche a sua mente durante a semana? O que é que enche seu coração durante a semana? É o Espírito Santo de Deus? É o Espírito do Senhor? Eu pergunto se a presença do Espírito de Deus é evidente quando você fala, quando você abre a boca. Se a presença do Espírito de Deus é evidente quando você trabalha, quando você faz negócios, quando você estuda, da maneira como você se veste, da maneira como você disciplina a seus filhos, da maneira como você ama a seu cônjuge, será se é evidente a presença do Espírito Santo? Ou você está seco, como no vale de osso seco, seco como aqueles cadáveres só de ossos ali, seco, sem vida e sem espírito? Então aqui está mais uma marca, certo, daqueles que vivem para a glória de Deus, que é ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo. E terceiro, cheio de sabedoria. Volte a Atos, capítulo número 6, por favor, e veja o verso número 3 novamente. Por isso, irmãos, escolho entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de boa, e de sabedoria. No versículo 10, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Ele aqui é Estevão. Preste atenção. É notório que a vida de Estevão não foi em vão, vazia, inútil, sem sentido. Ele foi um jovem que, do pouco que viveu, viveu com sabedoria. Suas poucas pisadas neste mundo foram marcadas com sabedoria. O sábio disse nos provérbios, e nós estudamos isso aqui na quarta-feira, que a sabedoria verdadeira não é outra coisa senão o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aliás, é o princípio de toda a sabedoria. Provérbios 1:7. Por que o mundo está como está? Por que estamos assistindo tantas guerras eclodirem em lugares diferentes? Por que tanta loucura à nossa volta? Por que tanta desgraça? Por que tanta perversidade? Por que tanta imoralidade à nossa volta? E eu respondo a vocês: os homens estão naufragando na vida como um todo por falta de sabedoria celestial, por falta de temor ao Senhor. O mundo moderno perdeu o temor ao Senhor. Lamentavelmente, teremos no futuro homens velhos sem sabedoria, mulheres idosas sem sabedoria, por falta de temor ao Senhor, temor a Deus. E a conta a ser paga por isso será alta demais, será muito alta. Uma igreja
prejudicada. Uma geração de crentes com uma espiritualidade tola, com conversas tolas, sem profundidade bíblica, crendo em qualquer vento de doutrina. Por quê, pastor? Porque são pessoas que não buscam sabedoria bíblica. Não buscam. Não se interessam, não querem saber. E aí serão velhos tolos, mulheres idosas tolas, sem sabedoria, levados por qualquer vento de misticismo que bate na sua porta. Irmãos, tem duas perguntas que eu gosto de me fazer. Aliás, eu já me faço essas perguntas há muito tempo. A primeira é: como eu quero envelhecer? Como eu quero envelhecer? Responda: como você quer envelhecer? E a segunda é: como eu quero ser lembrado ao morrer? Como um homem sábio ou como um homem tolo? Como um sábio, um homem sábio ou um homem tolo? Porque se a gente não morre cedo, a gente envelhece. Não é isso? Quem não quer envelhecer, morre cedo. Mas quem não morre cedo, vai ter que entrar nesse processo de ir envelhecendo à medida que os anos passam. E o nosso desafio é envelhecer com sabedoria. Sabedoria. E nós podemos fazer duas coisas para isso. Primeiro, rogar ao Senhor que nos dê sabedoria. Rogue ao Senhor, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça a Deus. E existe o segundo ponto, que nós podemos dizer que é por onde podemos obter sabedoria. Leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Leia a vontade de Deus revelada nela para a sua vida. Ouça, meu amigo, eu lhe asseguro que você precisará muito mais de sabedoria para viver nessa terra do que mesmo ouro ou prata. Ainda que se lhe desse hoje todo o dinheiro desse mundo para você viver, sem sabedoria, não adiantaria de nada. Você seria apenas um rico tolo, uma rica tola, sem sabedoria, um tolo. Você vai precisar mais de sabedoria do que de poder, mais de sabedoria do que de beleza, mais de sabedoria do que de dinheiro, mais de sabedoria do que de prosperidade e paixão. Sua vida profissional, sua vida matrimonial, sua vida ministerial, sua vida relacional, ela precisará ser banhada de sabedoria. E isso, claro, se você quiser viver para a glória de Deus e ser bem sucedido nesse mundo cão. Se você quiser viver para a glória de Deus. Porque se olharmos para os homens e mulheres do mundo em que vivemos, enxergaremos logo de cara pessoas completamente tolas, escravas dos seus desejos carnais mais vis, escravas do pecado, sem qualquer reflexão, meditação, discernimento de que o fim daquele estilo de vida é o inferno. De que o fim daquele estilo de vida apartado da sabedoria de Deus é a absoluta desgraça. Por outro lado, quando a gente olha para a vida de um homem e de uma mulher que teme a Deus, que vive uma vida de temor ao Senhor, nós podemos enxergar um caminho ladeado de paz, segurança, tranquilidade, conforto de alma, coração sadio, palavras de vida e espírito saudável. Meus irmãos, por que vocês desprezam tanto isso aqui? Por que vocês desprezam tanto isso aqui? Por que vocês não leem mais as Escrituras? Por que vocês não leem no ônibus, não leem onde estão, não leem no trabalho, não levam para onde for as Escrituras com vocês? Por quê? Aqui está a fonte de toda a sabedoria que a gente precisa para viver bem neste mundo. Muitos de vocês vivem para cima e para baixo, atrás de serem felizes em alguma coisa, mas vocês rejeitam a principal fonte de todas, que é a palavra de Deus. Aqui está a fonte da verdadeira felicidade do homem nessa terra, a fonte do verdadeiro sucesso. Aqui está as Escrituras.
Não despreze e não rejeite. Leia. Coma este rolo, como Deus disse a Jeremias, coma este rolo. Leia as Escrituras. O nosso problema é que a gente despreza a principal fonte de água viva por cisternas rotas, por cisternas rachadas que não retêm água. Então o que a gente precisa para viver com sabedoria é temer a Deus. Essa é a resposta das Escrituras. Temer a Deus, tema a Deus, ame seus mandamentos, pratique seus conselhos, viva o que está escrito nessa palavra, nas páginas da Bíblia. Aqui está a sabedoria, viva, bote em prática. Nós somos a geração de homens e mulheres que precisa deixar um legado para a próxima geração. E o que a gente vai deixar? O que vai sobrar de nós? O que vai ficar de nós para a próxima geração? Seremos apenas mais um no meio da multidão existencial deste mundo, que veio e passou, sem deixar nenhum legado na vida de ninguém? Seremos apenas mais um transeunte pela calçada? Ou seremos uma geração que marcará a vida de muita gente, por um testemunho de boa reputação, de uma vida cheia do Espírito Santo e cheia de sabedoria? Aqui está o nosso desafio. Aqui está o desafio, você que é avô, como você será lembrado pelos seus netos. Um homem, uma mulher cheia de boa reputação, cheia do Espírito Santo e cheia de sabedoria. Aqui está, amigo, o legado que você precisa deixar naquele trabalho quando você sair. Que você era um homem cheio de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Aqui está o legado que você precisa deixar naquela escola quando você sair, cheio de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, como foi Estevão. Obrigado, Isaac. Aqui está o seu desafio. O que devemos fazer então, pastor? Tão somente clamar ao Senhor. Clamar, buscar e clamar. Bater na porta dos céus. É disso que a gente precisa. É disso que a gente carece. A fim de que Ele tenha misericórdia de nós e nos faça tão santos, tão sábios, tão cheios do seu Espírito, como Ele fez a Estevão e como Ele fez a esses demais diáconos. Que Ele nos faça assim. Agora, para encerrar, permita-me trazer a vocês o principal teste de um cristão bíblico cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Não é necessariamente, ou não se resume apenas à vida, aos momentos de vida, mas principalmente, o grande teste para saber se somos cheios do Espírito Santo e de sabedoria é a maneira como nos comportamos ante a iminência da morte. Ante a iminência da morte. A hora da morte separa os sábios dos tolos. A hora da morte separa os insensatos dos sensatos. A hora da morte separa os sábios daqueles que não têm noção e não têm discernimento. Não importa o seu currículo, não importa o grau de poder que você tenha neste mundo, a morte é perfeitamente democrática. Olhe para cá. A morte é perfeitamente democrática. A morte um dia chegará na casa do pobre, mas também chegará na casa do rico. A morte chegará na tapera do homem mais miserável desta terra, mas também chegará na cobertura mais luxuosa deste mundo. Então, o momento que mais vai alegrar a vida de um homem sábio, de um cristão sábio, é a hora da morte. Talvez você diga assim, pastor, o senhor já trabalhou, o senhor trabalha nas horas vagas como couveiro, porque o senhor fala muito de morte.
Não, amigão, o que eu estou dizendo é que um homem sábio, ele que vive para a glória de Deus, ele também sabe morrer para a glória de Deus. Ele não apenas sabe viver para a glória de Deus, ele também sabe morrer. E quando chega a hora da sua morte, e quando chega aquele momento em que seus olhos se fecharão neste mundo, todos dirão a respeito dele: verdadeiramente, este homem, esta mulher, era cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Estevão foi um exemplo, não apenas de viver para a glória de Deus, mas também de morrer para a glória de Deus. Na hora da morte, Estevão mostrou que não apenas viveu com sabedoria, mas também que morreu com sabedoria. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7, por favor. Veja comigo os versos de número 54 a 60. Atos 7, do 54 a 60. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Os membros do Sinédrio que estavam torturando Estevão, querendo matá-lo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, que virá a ser Paulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenas por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Isso é viver e morrer com sabedoria bíblica. Não levando mágoa de ninguém no coração. Perdoando quem precisa ser perdoado. Amando até os próprios inimigos. Senhor, não os condenas por causa deste pecado. Que exemplo foi Estevão, irmãos? Que exemplo. Ele não morreu querendo ficar mais um pouquinho na terra. Ah, Senhor, eu sou tão jovem, me dá mais alguns dias de vida. Ele não morreu murmurando do tipo de morte que estava tendo. Senhor, mas eu sou teu servo, vou morrer logo apedrejado. Vou morrer logo nessas condições miseráveis. Ele não morreu amaldiçoando seus inimigos. Ele não morreu dando mau testemunho. Até o seu último suspiro, ele morreu como morreu o seu Senhor na cruz do Calvário. Estevão morreu cheio do Espírito Santo em atitudes que glorificam a Deus nos últimos instantes de sua vida. Sua vida foi para a glória de Deus e a sua morte também foi para a glória de Deus. É assim que um cristão bíblico encerra a sua vida nesta terra. Ele vive toda a sua vida para a glória de Deus. Mas quando chegar o dia da sua morte, ele também morre para a glória de Deus. A fim de que Deus seja glorificado na sua vida. Deixa eu fazer duas perguntas rápidas a vocês. A primeira é: quando você vai morrer? Quando você vai morrer? Você não sabe. Salmo 139. Todos os nossos dias estão escritos diante da tua presença. Todos. Ele sabe. Eu não sei. Você não sabe. Nós não sabemos. Mas Ele sabe. A nossa segurança é essa. É de que Ele sabe. E que se eu estou nas mãos dEle, então eu estou seguro. Segunda pergunta: como você vai morrer? Você também não sabe, eu também não sei, nós não sabemos. Se seremos levados nas asas de um anjo, ou se será por meio de uma morte trágica,
por meio de um câncer, por meio de um acidente, por meio de um tiroteio, de uma bala perdida? Não sei. O que eu sei é que o que quer que aconteça comigo, o meu Cristo reina à destra de Deus Pai e me receberá na sua glória. O que quer que aconteça com você, Cristo te receberá na glória dele. E lá você estará para todo o sempre. Amém. Para todo sempre. Aqui está o desafio. Não apenas viva cheio do Espírito Santo, com boa reputação e cheio de sabedoria, mas também morra cheio do Espírito Santo, com boa reputação e cheio de sabedoria. Essas são as 3 marcas de quem vive e morre para a glória de Deus. Amém. Vamos orar.